Desde que você começou a assistir esse vídeo, agora mesmo, você já está um pouco mais perto do fim, da morte, do que estava quando deu início a ele. Porque nós, quando nascemos numa espécie de contagem regressiva da vida. Nenhum de nós sabe ao certo quanto tempo irá permanecer aqui neste mundo, nesta vida. Nenhum de nós sabe ao certo o tempo que se tem. A verdade é que todos nós temos um tempo que está acontecendo segundo após segundo, minuto após minuto, ele está sendo gasto. Hora após hora, dia após dia, semana após semana, ano após ano. A cada segundo, ininterruptamente, o tempo passa. O tempo, ele não pode ser negociado. O tempo, ele não pode ser alienado, não é? Você não aliena o tempo, você não troca, você não compra, você não vende. Independente das suas condições financeiras, o tempo não pode ser comprado, independente das suas condições financeiras, sociais, independente do tipo de influência que você tenha na sociedade, no mundo, você não compra tempo. E a grande verdade é essa. Segundo após segundo, instante após instante, o tempo está passando, não volta, ele é irremediavelmente perdido, digamos assim. Ele é gasto, para ser melhor, para usar uma expressão melhor. E a grande reflexão que fica é como que nós temos gasto o nosso tempo. Como nós temos usado esse nosso tempo finito. E enquanto eu falo com você, o tempo continua passando. Então, é muito importante entendermos se nós temos gasto o nosso tempo da melhor forma possível. Você sabia que o Pelé já morreu, certo? Você sabia que o Jô Soares morreu. Você sabia que o Silvio Santos já morreu, já tem algum tempo. Você sabia que homens do passado, grandes homens, figuras importantes, recentemente também a Rainha Elizabeth morreu, dentre muitas outras pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Embora todas essas pessoas importantes, grandes pessoas do passado, da atualidade, tenham morrido, tenham falecido já, o mundo continua girando. A Terra continua girando em torno do Sol. O Sol continua girando de alguma maneira ali, orbitando na galáxia. E constantemente a realidade continua acontecendo, o mundo continua acontecendo. O mundo não parou por causa dessas pessoas que morreram. A sua vida não parou porque o Pelé morreu, porque o Ayrton Senna, quando ele morreu, não é? Quando o Silvio Santos morreu, qualquer outra pessoa. E às vezes nós temos a impressão de que nós somos muito importantes e que o mundo, de alguma maneira, vai parar quando nós formos. E o mundo não vai parar quando nós somos. Por isso que, por vezes, a tentativa de ganhar o mundo, de conquistar o mundo, a tentativa de fazer com que o mundo seja tudo que nós temos, é uma tentativa vã, inútil. Como diz o autor de Eclesiastes, é vaidade tentar ganhar, comprar, conquistar todas as coisas. No final a gente percebe que é tudo vaidade mesmo. E o tempo não para de passar, o tempo não para de correr. Gastamos com futilidades, gastamos com coisas inúteis, gastamos o nosso tempo, que é o nosso bem mais valioso, com pessoas que não dão a mínima para nós, com pessoas que nem sabem da nossa existência por vezes, comprando brigas que não são nossas, entrando em confusões que não deveríamos, nos desentendendo com quem não deveríamos, deixando de gastar tempo e fazer coisas que nós deveríamos e com quem gostaríamos de fato e deveríamos fazer. Então veja, você não é o mundo é muito maior do que você. Há muitas pessoas neste mundo e essas pessoas elas estão cada um vivendo a sua vida. Então tentar ganhar o mundo, viver para o mundo é perder tempo. Mas você faz parte do pequeno mundo de alguém. Você faz parte de um pequeno mundo. Pense só nesse dia da sua morte, no dia que esse tempo acabar. Quem são as pessoas que você acha que estarão ali velando você? Eu sei que é uma reflexão meio tensa, meio triste, mas pode te ajudar a viver melhor. Pense nesse dia, no dia que o seu tempo esgotar e algumas pessoas estiverem ali velando você. Quem são essas pessoas que estarão chorando ali ao redor, se lembrando de você com tristeza por causa do momento? Possivelmente você faça parte do pequeno mundo delas, do mundo que cada uma delas é. E a parte triste da história é que às vezes nós ignoramos essas pessoas, deixamos elas de lado para nos dedicarmos a pessoas que
não estarão lá, nem saberão desse dia, desse término de tempo. Então, olhar para essa nossa finitude é essencial para nos ajudar a viver uma vida melhor. Se eu não me engano, eram os estoicos que tinham uma prática que era do tal memento mori, que é praticar a ideia de pensar no dia da nossa morte. E é uma reflexão que, por mais que às vezes seja meio triste e tensa, ela culmina em uma vida mais valiosa. Se você conhece aquela música Epitáfio, né, uma música famosa que ficou famosa pela banda Titãs, né, a ideia de epitáfio é escrito sobre o túmulo. Traz esta ideia de o que eu teria dito se eu pudesse escrever sobre o meu túmulo. E o autor diz, eu devia ter amado mais, eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, eu devia ter julgado menos as pessoas, né, pelo que elas são, e daí por diante. Então, pense nisso. Pense em como você tem gasto o seu tempo, uma vez que esse tempo é impossível de retroceder, é impossível de voltar atrás, é impossível de fazer com que ele... você não pode reaproveitar o tempo, reciclar o tempo. Então, esse tempo que você gastou me assistindo, se você gastou assistindo esse vídeo até aqui, é um tempo que não volta mais. Espero que tenha sido bem gasto, né, para você. Eu quis gravar esse pequeno vídeo, gastar esse tempo, sem pauta, sem roteiro, sem início, sem fim e sem edição também. Para que você tenha passado esse tempo comigo, juntos, refletindo sobre a finitude e o tempo. Até a próxima.